Alô, tudo bem? Aqui é o Bruno Henrique. Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso gratuito de inglês para iniciantes. É esta aula onde nós vamos ver a conjugação dos verbos no passado, onde nós vamos aprender a falar inglês no passado. Então, preste muita atenção nesta aula, porque será muito importante para si. E também coloque um like para apoiar este canal a crescer, ok? Então, sem mais blá blá blá, vamos direto à nossa aula, ok? Eu vou partilhar convosco a minha tela do computador para nós podermos perceber como é que nós podemos conjugar da melhor forma esses verbos. Então, vamos a isso. Past Simple Conjugation significa a conjugação no passado, ok? A conjugação no passado, porque existem algumas pequenas coisas que nós temos que dominar. Vamos a isso. Então, primeiro temos aqui verb be, ok? Este be é aquele verbo to be. Na verdade, o verbo é be. Quando nós colocamos to aqui, significa que está no infinitivo, significa ser ou estar. Por exemplo, se eu coloco be, significa ser ou estar, ok? Primeiro eu vou falar simplesmente do verbo to be, porque este verbo aqui tem uma conjugação no passado um pouco diferente dos outros verbos, ok? No passado, o verbo to be, para I, a gente diz I was. Deixa-me colocar aqui a cor. I was. Ok? I was significa eu era ou eu estava, ok? I was, eu era ou eu estava, ok? Por exemplo, quer dizer, eu era, por exemplo, estudante, I was a student, ok? Eu estava em casa, I was at home, ok? Use desta forma o was. Depois, para you, a gente diz you were, ok? You were, ok? You were significa tu eras ou tu estavas, ok? You were, por exemplo, tu estavas em casa. You were at home. Tu eras estudante. You were student, ok? Temos também para estes três aqui, para o he, que é ele, she, que é ela, it, que é isto, este ou esta, como nós já vimos, usamos para objetos, animais e países, nós usamos was. He was, she was, it was, ok? Quando a gente diz he was significa, deixa-me só visualizar tudo aqui. He was significa ele era ou ele estava. She was, ela era ou ela estava. It was, isto era ou isto estava, ok? Depois temos we were, ok? We were, que significa nós éramos ou nós estávamos, ok? Temos you were, ok? Vós ou vocês eram ou vocês estavam. E por fim temos they were, ok? They were, que significa eles eram ou eles estavam, ok? Então, I was, eu era ou eu estava, assim sucessivamente esses são os significados, ok? O verbo to be é o único que para o I, he, she e it nós dizemos was, ok? Was. Agora para you, we, you, they, a gente diz were. Aqui a pronúncia não é were, é were. Temos aqui alguns exemplos para nós percebermos isso aqui na prática. Temos I was a teacher. Eu era um professor. You were at school yesterday. Tu estavas na escola ontem. Ou ontem tu estavas na escola. He was at home last night. Ele estava at home, em casa. Ele estava em casa last night, noite passada. Last é antepassado ou anterior, né? Last night, noite passada. Ele estava em casa na noite passada. Depois temos it was hot last week. Estava hot é quente. Estava quente last week, semana passada. Week é semana. Last é anterior, passado, ok? Depois temos we were at work, ok? We were at work, nós estávamos no trabalho, ok? At work é no trabalho. Nós estávamos no trabalho. You were in a hurry. Tu estavas apressado. Apressado é hurry, ok? In a hurry é estar apressado. You were in a hurry, tu estavas atrasado. Ou tu estavas apressado. They were in Canada. Eles estavam em Canadá, ok? Então, esses são alguns exemplos para nós percebermos essa conjugação, ok? Porém, agora vamos ver os irregular
verbs, ok? Irregular verbs have, go and get. Irregular verbs são verbos irregulares, ok? Aqui temos vários verbos irregulares. É só escrever aí no Google verbos irregulares. Vocês vão ver muitos verbos irregulares, ok? É só tentar fixar os seus significados. Mas aqui eu vou vos mostrar como é que funciona aqui no passado, ok? Os verbos irregulares, por que são irregulares? Porque são aqueles verbos que não obedecem nenhuma regra, ok? Assim como o verbo to be é um verbo irregular. Só dividir aqui, por quê? Porque o verbo to be tem duas conjugações diferentes, ok? Enquanto que esses verbos irregulares é a mesma conjugação no passado para todos os pronomes, ok? Esses verbos irregulares temos o have, né? Temos o verbo have, deixa eu visualizar aqui. Como é que está isto aqui? O verbo have, né? O verbo have quer ter. No passado, a gente diz I had, you had, he had, she had, it had, we had, you had, they had. Todos os pronomes pessoais nós conjugamos do mesmo jeito. Have é ter. Had é tinha ou tive. Ok? Por exemplo, quando eu digo I had, eu tinha ou tive. He had, ele tinha ou ele teve. She had, ela tinha ou ela teve. It had, isto tinha ou isto teve. We had, nós tivemos. They had, eles tiveram. Depois temos o go. O verbo go é verbo ir. No passado a gente diz went, ok? I went, eu fui. You went, tu foste. He went, ele foi. She went, ela foi. It went, isto foi. We went, nós fomos. You went, vocês foram. They went, eles foram, ok? E também temos o verbo get, ok? Get, a gente diz got no passado. I got, you got, he got, she got, it got, we got, you got, they got. Tudo é got, ok? Get é obter. I got, eu obtive. You got, tu obtiveste. He got, ele obteve. Assim sucessivamente, ok? É assim como nós conjugamos este verbo got. Depois é só verem a lista dos verbos irregulares e o seu passado, ok? São vários, ok? Que não tem como listar todos aqui. Se vocês quiserem a lista dos verbos regulares e no seu presente e passado, é só mandar um comentário e depois vou vos enviar, ok? Depois temos aqui alguns exemplos práticos. Temos I got up early yesterday. I got up early yesterday significa eu acordei cedo ontem. Ou ontem eu acordei cedo. You had breakfast in bed. You had breakfast in bed. Tu matabichaste em casa. Breakfast é matabicho ou pequeno almoço. In bed é dentro dos cobertores na cama, ok? Agora, por que nós usamos o verbo have quando se trata de refeição? Em inglês, quando se usa have na refeição, aquele have naquele momento significa comer ou beber. Não significa ter, significa comer ou beber naquela situação de refeição. Então, you had breakfast in bed significa tu comeste ou tu tiveste o pequeno almoço na cama. He went to work by car. Ele foi ao trabalho by car, de carro, ok? We got up late today. Nós acordamos tarde hoje, ok? You went to school. Tu foste à escola. They had dinner at home. Eles jantaram em casa, ok? Esses são alguns exemplos. Agora, vamos para as regras, ok? Regras nós temos para os verbos regulares, ok? Regular past verbs. Aqui no regular past verbs significa os verbos regulares no passado, ok? Depois temos rules. Rules, como vemos numa das aulas, são regras, ok? Primeira regra está aqui. Deixe-me visualizar. Aqui vem normal verbs, normal regular verbs, add ed, ok? Normal regular verbs, add ed. Para verbos regulares normais, adiciona o ed, ou seja, no passado é só adicionar ed. Por exemplo, verbo work, que é trabalho ou trabalhar. No passado adicionamos este ed, apenas adicionar ed. Play, adicionar ed, ok? Aqui não existe nenhum segredo. Agora,
outra regra, a segunda regra, diz ending by E add D. Significa ending é terminando com ou terminando por E, ok? Quando um verbo termina com E, com a letra E, o verbo regular, nesse caso, que termina com E, apenas adiciona D, ok? Por exemplo, o verbo arrive termina com E, como podem ver aqui, temos esse E aqui no fim. Então, é só adicionar D. Arrived. Verbo live é a mesma coisa, termina com E. Aqui é só adicionar D, fica lived. Lived. E veja uma coisa, aqui no passado a gente não diz worked. A forma mais básica de pronunciar no passado, não digam worked, não, worked. Este é como se não tivesse som. A gente diz worked. Played, ok? Played, ok? Arrive, arrived. Live, lived, ok? É claro, existem algumas pronúncias mais avançadas que no fim este D, algumas palavras pronunciam-se como se fosse T, ok? Mas são regras muito avançadas, vocês não precisam. Usam essa parte básica aqui, ok? Então, é só dizer lived, arrived, ok? Essa é a segunda regra. Depois, a terceira regra diz o seguinte, deixem-me pegar aqui até os exemplos. A terceira regra é esta aqui. Diz o seguinte, diz consonant plus Y. Consonant plus Y significa que um verbo, quando termina com uma consoante, um verbo regular, basta terminar com uma consoante mais o Y, nós devemos trocar este Y aqui por IED, ok? Por exemplo, study. Esse verbo study, study termina com uma consoante mais o Y. Consoantes são todas as palavras, todas as letras diferentes de A, E, I, O, U. Ok? Todas as outras são consoantes. Então, basta terminar com uma consoante e Y, nós trocamos este Y aqui com IED. Ok? Por exemplo, study, a gente diz studied. Ok? Studied. A pronúncia é a mesma que nós vimos aqui. É só dizer studied. Ok? Depois temos também o cry, termina com uma consoante, que é R e Y. Fica cried, cried. Desse jeito, ok? Cried. E também temos a outra regra. A última regra que nós vamos ver aqui, temos consonant plus vowel plus consonant. Double last consonant plus ed. O que isso significa? Significa que basta um verbo terminar com uma consoante, mais uma vogal, mais uma consoante. Nós temos que duplicar a última consoante e adicionar ed. Por exemplo, temos o verbo stop. Stop termina com uma consoante, este T, uma vogal ou depois outra consoante. Então, nessa situação, nós duplicamos a última consoante. Fica stopped, ok? Stopped. Com dois P's. Temos o prefer, que é preferir. Stop é parar. Prefer é preferir. Então, termina com uma consoante, vogal e consoante. Aqui fica preferred, ok? Preferred com dois R's, ok? Preferred. Agora temos alguns exemplos para vocês poderem perceber. Temos o verbo, temos aqui arrive, a gente diz I arrived early. Significa eu cheguei cedo. Early é cedo. You finished the book. You finished the book. Finish é terminar. You finished the book. Tu terminaste o livro. The book é o livro. Depois temos he wanted the coffee. He wanted the coffee. Preste atenção aqui. Aqui não é... muitos dizem coffee. É claro, alguns países dizem coffee a pronúncia, mas a mais internacional e geral diz coffee. Ok? He wanted the coffee. Want é querer. He wanted the coffee. Ele quis um café. Ou ele queria um café. The film ended at 7. O filme ended, terminou às 7. O filme terminou às 7. Depois temos we studied Spanish at school. We studied Spanish at school significa nós estudamos espanhol na escola. You worked late. You worked late significa tu trabalhaste de tarde, ok? Tu trabalhaste tarde. Late é tarde.
They stopped at a cafe. They stopped at a cafe significa eles pararam num café. Aqui já não é café de tomar. Vejam que a diferença é entre este café e coffee. Ok? Este café, a gente lê café. E este café significa o local onde vendem café. Nesse caso, a cafeteria. Ok? Então, we stopped at a cafe. Nós paramos numa cafeteria. E também aqui existem os nossos canais de apoio. Canais de apoio são aqueles que nós colocamos todos os dias novos vídeos que vão vos auxiliar durante o vosso aprendizado. Ok? Temos o TikTok, é só greattalk.mc. Temos Instagram, também greattalk.mc. Temos Facebook, que é Great Talk English School. E temos o grupo de WhatsApp que eu vou disponibilizar oportunamente. Então, caso vocês gostem, curtam o vídeo e sigam para mais.